Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando para a nossa live de hoje. Vamos ver aí como é que tá chegando o pessoal, esperar, joia. Sejam muito bem-vindos. Olá, Gabriel. Muito bem-vindos. Adriana Nonato. Emanuel é meu parceiro. Emanuel, hoje a gente vai bater um papo super legal. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando. Sejam muito bem-vindos. Vou chamar, daqui a pouco eu começo a chamar Emanuel. Acho que eu vou chamar já, né? Porque aí Emanuel junto comigo, a gente vai recebendo os convidados, né? Vamos recebendo o povo. Oba, já quero dar. Débora já quer aula. Vamos embora, Débora. Tamo junto aí. Olá, Emanuel. Seja muito Olá, bem-vindo. Show de bola. Estamos que bom juntos. estarmos aqui. Que bom estarmos É, aqui. E discutindo um tema super relevante, que é um tema que a gente já trabalha bastante, né? Tanto eu como o Emanuel. E falar com vocês hoje é um prazer tremendo. Então vamos esperar. Não sei se a gente espera e mais um pouquinho, a turma chegar. é, Emanuel é que espera vai. uns 5 minutinhos. Pronto. Emanuel é que vai conduzir, viu? Porque Emanuel hoje é o. Emanuel vai mediar e é ele que vai fazer as perguntas, a gente vai Vou mediar debater. aqui, começar. A gente vai debater um bocado aí hoje. Vamos ver se uma hora dá tempo, né? Da gente fazer tudo que a gente quer fazer. Então, a gente tem que fazer tudo cronometrado para Tudo. poder dar Pois é. tempo, né? Pois é, vamos fazer tudo E isso aí para mim é cronometrado. difícil, né? Pra gente, né? Porque o assunto é Que tão eu gostoso. falo, Pois é, o assunto é tão bom, tem é, tanto panos para as mangas que aí a gente vai tendo que vai conversando, quando a gente vê o tempo acabou. Mas vamos embora. exatamente. Vamos embora. Tem gente já, tem muita gente entrando aí ainda. Seja É, bem-vindo, sejam muito bem-vindos. sejam todos bem-vindos. Professora, quando der 17h05, aí você me avisa para a gente começar. Aviso. Com certeza. Deixa eu cronometrar aqui. 2 minutinhos. Hoje, bastante. Muito. E aí a preocupação que a É, gente tem com a internet, né? Que aí a internet é o nosso calo, é o calo tanto das conexões das nossas lives, como também da educação, né? A gente vai falar muito sobre isso, vai. sobre esse cenário aí, que a gente passa por essa dificuldade, que não é fácil, mas estamos aí, estamos tentando, né? Como professores e educadores que somos, nunca desistimos, né? Então a gente não desiste nunca e estamos aí. Da educação. Tem um monte de É isso. coraçãozinhos, coraçõezinhos aí surgindo pra gente. Dá pra acenar pra Né? todo mundo, a gente acena assim. Porque tem muita gente entrando, né? Muita chuva. É uma coisa incomum aqui em Recife, né? A gente tem tanta chuva assim. Agora que deu uma parada legal, a gente tava preocupado, né? Chegar às 5 horas e a chuva torrencial aqui em Recife e a gente não conseguir fazer nosso encontro, mas deu tudo certo. Eu disse a Emanuel, vai Deu dar tudo tudo certo. certo. Deu tudo certo, já deu. E aí estamos aqui. Manuel, eu acho que tá valendo, viu? Querendo a gente Pronto, então começar, vamos começar. Como a live vai ficar vamos lá. salva, né? Isso, E vai ficar salva. Quem estiver assistindo agora entrando, for assistir depois, a live vai ficar salva lá no Instagram da professora Daniela, né? isso, No IGTV, lá na barrinha do IGTV, para quem quiser ver depois. isso. Então, professora, posso chamar de professora Dani? Minha Tenho pode. essa. Tem Pronto, total. Você sabe que pode. pronto. Então, professora, nós tivemos, né, o pessoal que está acompanhando, nós tivemos a ideia de fazer essa live, porque está sendo discutido muito na atualidade esse processo da educação em tempos de pandemia, né, de como Exato. estão havendo os processos, né, das aulas. E aí a gente, né, nós desenvolvemos 5 tópicos, né, 5 perguntas para a gente estar mediando. Eu estou aqui como mediador, que eu vim para aprender também com a professora Dani,
né, que trabalha há muitos anos na área, já é doutora em educação, né? Para quem está vindo pelo meu Instagram e não a conhece, ela é doutora em educação, está lá a descrição curricular dela todo no cartaz. E a gente vai tentar trazer de forma bem rápida esse contexto, né, que nós estamos vivenciando hoje e tentar ver alguma perspectiva pós-pandemia, né? Exato. O que poderá acontecer após isso. Mas antes, só para a gente iniciar, professora, qual análise você faria da atual situação que envolva esse processo de isolamento, né, de afastamento social e a educação? Exato. Bom, nós temos um cenário muito, muito, muito complexo, né? Muito, bastante. Nós temos desde a dificuldade de acesso à própria internet, que a gente já tem, a gente já sabe que a nossa internet, ela não temos nem acesso aqui, nós não fabricamos nossa internet. Então, todas as escolas, né, os alunos, os educadores, nós pagamos pela nossa internet, né? Então, nós não temos acesso nem ao equipamento, nem à internet. A pandemia, a Covid-19, né, na verdade, ela não revela as dificuldades que nós já temos, ela aprofunda essas dificuldades sociais que é multifaceteado durante o país, no país inteiro. Mas nós temos aqui no Nordeste um retrato, uma fotografia ainda muito pior do que o Sul e do Sudeste. Já se fala, alguns pais, alguns alunos e professores falam do apagão da educação, do ensino público. E aí a gente vai tratar um pouquinho do que seria esse apagão, né? Os dados que a gente tem, né, que é o centro, o CETIC, vou falar um pouquinho do CETIC porque ele está vinculado à Unesco e esses dados foram fresquinhos, foram dados de quinta-feira. O CETIC, ele é o Centro Regional de Estudos de Desenvolvimento da Sociedade da Informação, ele é ligado à Unesco. E ele traz um dado para a gente muito interessante. Nós temos 5 milhões de estudantes na faixa etária dos 9 aos 17 anos, no Brasil inteiro. Apenas 17% deles têm internet em casa. Isso agrava muito mais quando a gente começa a multifacetear pelas regiões do Brasil. Então, a gente tem Norte e Nordeste, apenas 21% tem essa internet em casa. E o Sul no Sudeste, 5,8% não tem essa internet. Então, você vê, 21% do Nordeste, né, com 5,8%, né, de 5% a 8%, é uma diferença assim, gritante e quando a gente compara Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. E se a gente for comparar a questão da zona rural e zona urbana, a zona urbana aí é que fica fora mesmo desse patamar. Então, a gente tem vários problemas hoje dentro do Brasil. A gente tem dificuldade de acesso, dificuldade do equipamento, nós temos as barreiras de formação continuada, de formação inicial, que os professores não foram preparados para usarem esse tipo de metodologia dentro das suas salas de aulas. Então, a gente não tem preparação para. A gente vive um momento hoje que a gente precisa repensar o currículo, porque o nosso currículo aí diante da pandemia, ela emerge outros elementos que até então a gente não estava, né, prestando bem atenção em relação ao próprio gerenciamento de recursos, como é que a gente gerencia recursos, como é que a gente aplica o dinheiro, como é que a gente investe, em relação às redes públicas, como é que as redes públicas podem melhor gerenciar esses projetos. E aí a gente tem várias experiências aí no Brasil. A gente não tem uma linha apenas. A gente tem governos municipais fazendo de um jeito, escolas privadas fazendo de outro, escolas estaduais fazendo de outra maneira e o ensino superior também fazendo de outra maneira. Então a gente não tem uma linha no Brasil, diferentemente de outros países, que estejam trabalhando na mesma linha. Então, esse mesmo centro, ele traz uma fotografia super interessante para a gente. Do Brasil inteiro, 16 estados, incluindo o Distrito Federal, eles relatam que vão considerar as aulas remotas como carga horária presencial. Apenas 16 estados. Então, nós temos aqui 5 estados. Pernambuco tá? Pernambuco não está. Vou dizer, não está. Nós temos desses 16 estados, a gente tem Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Minas Gerais, enfim.
Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Eu lanço destaque aqui para Amazonas, porque o Amazonas já faz mais ou menos 16 anos, em média, de 13 a 16 anos, que o Amazonas ele tem um centro de tecnologia e uma plataforma, né, de videoaulas, até pela própria situação que existe no Amazonas, né? A gente não tem parques escolares por lá. Então, eles têm o professor dentro da comunidade, eles já faziam essa questão com as videoaulas, com a questão da TV, da exibição dessas aulas via TV, via rádio, porque a situação já é uma situação de vulnerabilidade, e haja vista que não tem parque escolar em todas as regiões. Com a pandemia, com a Covid, apesar de toda a dificuldade que o Amazonas vem passando, eles só aprofundaram isso. Não é? 5 estados eles decidiram não adotar, né? Eles decidiram não adotar a metodologia à distância como carga horária válida, eles vão avaliar após a pandemia. Então, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Espírito Santo, eles verbalizaram isso. E aí chama, né, bem a atenção que Pernambuco ele vem numa situação indefinida, né? E aí essa situação indefinida, o que é isso, situação indefinida? Em relação ao ensino público, a gente ainda não tem uma linha de como é que vai se considerar essa carga horária em todas as suas faixas etárias, desde a educação infantil, considerando anos iniciais, anos finais e o EJA, né? Então, a gente tem ainda aí uma interrogação e Rondônia e Rio de Janeiro que não se pronunciaram. Então, nós temos aí um cenário que é problemático, né? São Paulo ele é a maior, é a maior rede educacional do país, né? Entre o ensino educacional fundamental e médio, e eles já reconhecem que as ferramentas tecnológicas não eram usadas diariamente, nem pelos professores, nem pelos estudantes. Por isso que é um fato muito grande, é um fato a gente estar colocando isso, que a formação dos professores e a forma como a gente vivencia essa tecnologia, esse ensino dentro das escolas, já se provou que não está sendo ideal. Né? E como é que a gente sai desse cenário? A gente está vivenciando agora um momento que estamos entrando nas casas dos estudantes, né? Muitos alunos, muitos pais aí com os seus filhos de frente a uma tela de computador. E aí a gente precisa analisar nuances e nuances, faixas etárias e faixas etárias, porque a gente sabe que a educação infantil ele é um divisor de águas frente a isso, né? Porque nós somos um ser que é interação, a gente aprende com nossos pares, já dizia Vygotsky, que a gente se colocar como professor em frente à telinha de um computador por mais de 1 hora, 1 hora e meia, a gente sabe que vai ter outros prejuízos. A gente também tem anos iniciais aí, que a gente vai trabalhar de 1º ao 5º ano, como é que está essa autonomia e essa maturidade desses meninos, de mexerem nessas ferramentas, e do próprio professor saber compartilhar uma atividade. Ontem eu estava conversando com uma grande amiga minha, ela até chegou por aí, a Simone, e ela estava verbalizando que os professores não sabem compartilhar nenhum documento do próprio Google, da própria sala Google, para com os alunos. Não é? Então, isso é justamente uma reinvenção. Esse segundo tema. Exatamente. Né, que é só para ir guiando. A gente entra no segundo tema, que é justamente esse processo, né, do professor. Né? Como o professor está lidando com isso, os seus esforços, justamente por ele não ter sido preparado, né, não teve essa formação, né, na graduação. E que impacto, professora, inclusive até na questão emocional mesmo dos professores e professoras, né? Emocional, psicológica. E talvez não tá conseguindo fazer com que os alunos aprendam. E possa até ele achar que aquilo ali é uma culpabilidade dele, trazer aquilo para ele, personificar para dentro dele, né? E também entra... Exatamente. Até parece que, assim, é como se a pandemia se instalasse e todo mundo tivesse que saber de tudo, não é? Só que nós não tivemos formação para isso. As próprias redes de ensino, as próprias escolas, o sistema educacional brasileiro como um todo, ele não preparou os seus profissionais. Nós vivemos ainda um modelo de escola do século XIX. Não é? E estamos vivendo um momento que agora atinge habilidades que nós ainda não exercitamos, pelo menos nesse grau de intensidade. A inteligência emocional aí, do que a gente vem vivenciando, de perca de parentes,
de índice catastróficos de mortalidade, passamos dos 20 mil, né? Investimentos e investimentos de várias prefeituras de vários estados aí sendo questionados, respiradores que não tem para todo mundo. Como é que esse professor vai vivenciar esse processo educacional, essa criança que de repente perdeu um parente, e quem cuida de quem cuida? Né? As habilidades da inteligência emocional vai desde o afago dessa criança, quando ela voltar, do olho no olho, do afeto, até das reflexões conosco, até que estamos na universidade, com o pessoal de jovens e adultos também, do cenário que se instala economicamente em termos de desemprego. Precisamos pensar que esse cenário que está vindo aí, nessa crise econômica, apesar que nós já temos que as 10 profissões do futuro, 8 nós ainda não conhecemos, e estamos nos preparando 4 anos aí para um curso, né, que é diferentemente. Aqui no Brasil a gente se prepara 4 anos, passa mais não sei quanto tempo trabalhando para se aposentar. Trabalhamos 8 horas por dia, 12, eu trabalho 16. Mas é desgastante, mas veja, lá fora a gente já não vivencia assim. Você investe na tua formação acadêmica 2 anos, trabalha, volta, se forma mais um pouco. Por que isso? Porque a gente precisa dar vazão a novas demandas que vão surgindo. Então, a própria academia, a própria escola não está trabalhando, não prepara, porque o conhecimento ele é muito dialético, a sociedade é volátil. A prova é tanta que estamos vivenciando, não esperaríamos parar por tanto tempo. E aí eu trago também que os meninos do ensino médio, né, ontem eu estava assistindo, eles relatam que estão numa concorrência desleal em relação aos meninos da escola pública, da privada, né? Sim. Porque a privada, dentro do seu conforto e dentro da questão do equipamento, eles foram dando continuidade, de certa forma, algumas com dificuldade e algumas ressalvas. Até o IF do Paraná verbalizou ontem que trabalha à distância, mas ele percebeu uma queda muito grande em relação na própria pandemia de acesso. E aí, quando ele foi fazer uma análise, é porque o próprio desemprego já está mexendo nisso. O pai perde o emprego, a mãe perde o emprego, logo você sai cortando os gastos. Uma internet que eu tinha de tanto, eu já vou baixar. Eu tenho várias pessoas trabalhando home office em casa, eu tenho 2 computadores apenas para 5 pessoas. Então, você vê que é um problema grande, né? E os estudantes, eles colocam aqui uma frase que eu achei super interessante. Estudantes retirados da rotina e deixados em casa lamentam a falta de planos de ensino estruturados e a falta de estrutura como equipamentos e internet. E você vê que isso é um problema muito profundo, né? Que vai muito mais além do que só a internet, só o computador. Você envolve formação continuada, você envolve currículo, você envolve concepções de ensinar e de aprender, novas formas e metodologias aí que surgem. É preciso a adaptabilidade, a palavra que não deixa que vem assim, salta muito a cabeça da gente, é a adaptabilidade. Então, a gente tem que manter uma conversa aberta com as redes. Não existe você estar dizendo o que a escola privada é melhor, a escola é pública, será? Porque agora a gente não está girando nem no 180, nem no 80, nem no alto, nem no baixo. Está todo mundo com a mão na cabeça querendo fazer o melhor. A gente tem que agora estabelecer o equilíbrio, estreitar as relações, né? Ver as experiências exitosas, o que deu certo e o que não deu. O que é que eu estou vendo de grande dificuldade para começar a repactuar as ações? Tanto em relação às políticas públicas, das redes públicas, considerando um cenário, né, nacional, como também do cenário privado. Não é? Como é que eu tenho, de repente, equipamentos, eu tenho plataformas, mas eu não tenho formação para os meus professores para que eles pudessem usar melhor isso. Chega um momento agora, o professor tem que gravar vídeo, tem que editar, tem que postar, ele tem que aparecer na frente de uma tela e tem os pais assistindo tudo isso. Né? Porque agora a escola entra. Pode falar, Manuel. Esse gancho, aproveitando esse gancho, a gente vai fazendo um link entre um tema e outro. Eu estou dando apoio pedagógico, a uma criança de 7 anos, né, numa escola da rede privada, né? Você já sabe.
E a professora regente da sala, ela tem 43 anos, e na época que ela fez a formação, ela não teve nenhuma disciplina de tecnologia, né? Teve uma pessoa que estava aí dizendo que os professores não tiveram essa formação da tecnologia. Então, ela está Exatamente. cada dia aprendendo algo novo, né? A gente que está no meio acadêmico atualmente, a gente, né, podemos até citar aqui o curso que eu faço de pedagogia na Unibra, Aham. tem disciplinas que não foram trabalhadas antigamente, como a gente pagou no terceiro período a disciplina de Educação e Tecnologia, né, as TICs, Isso. e a gente vai ver que esse processo a gente consegue auxiliar até a professora regente. Agora, esse detalhe que você falou da família é interessante e a gente entra num terceiro ponto, que é esse momento em que as famílias, por conta desse isolamento, elas estão interagindo muito mais, né, com a Exato. escola, porque a Exato. escola está entrando na casa deles, Exato. né? Então, a sala de aula fica assim, é onde eles moram. Então, como seria também esse processo de interação entre os pais, as mães, né, a família e a escola, objetivando o desenvolvimento, né? Eu quero sempre trazer isso para foco, que o objetivo da nossa live é informar, trazer essas situações, sempre pensando na criança. Como é que a Exato. família pode se aliar, né, à escola nesses momentos para desenvolver o aprendizado da criança? Nunca foi tão emergencial e tão essencial o diálogo entre família e escola. Eu costumo dizer que não se faz educação cada um no seu quadrado. Não tem como. Eu não posso trabalhar isoladamente, o coordenador não trabalha isolado, o gestor não trabalha isolado, o professor não trabalha isolado, os professores de apoio, né? E aí a gente traz um pouquinho tanto do cenário do ensino regular, como também da educação inclusiva. Então, os pais eles estão tendo a oportunidade de visualizar como é que é uma dinâmica aspiada, não é? Como é que seria uma dinâmica, como é que o filho dele se comporta, como é que aquele Isso. profissional ele também está se comportando frente às várias situações que perpassam ali, porque os meninos eles estão assistindo, de repente entra todo mundo, de repente fala todo mundo, mas vamos fazer um parâmetro entre o aluno típico, neurotípico, aquele dito normal, e aquela criança com deficiência, né? Que apesar de estarem juntos e convivendo na mesma sala de aula, a gente sabe que existem vários problemas em termos de inclusão educacional aí, da qualidade dessa inclusão educacional, de como é que esses atores, lá na escola, quando a gente estava presencial, como é que eles casam seu trabalho, como é que eles dialogam e como é que isso chega nas famílias. Eu peguei aqui até uma resolução, né? Houve uma circular que o próprio Cinep, a circular 14/2020, que ele regulariza, né, excepcionalmente as aulas presenciais para não presenciais. Tem a portaria 343 do MEC, né, que substitui em caráter excepcional essas aulas presenciais por meio digital. E tem a medida provisória 934, que flexibiliza esses 200 dias. Bem, vamos primeiro para o cenário dos alunos ditos normais, né? Os alunos como um todo, né? Os meninos estão diante de uma tela, os pais estão tendo que auxiliar muitas vezes essas crianças, e aí nunca houve uma necessidade tão grande de compreender como é que é o sentido de ensinar e como é que é o sentido de aprender. A academia, há um tempo atrás, ela se concentrava muito nas formas de ensinar. Hoje a gente se concentra muito nas formas de aprender. Como é que as crianças aprendem? Como é que elas estão interagindo? Como é que elas se veem no outro? E como é que é o processo de partilha de conhecimento? Nós estamos vivendo agora um momento que nunca foi tão essencial a gente conversar. Conversarmos uns com os outros, com outras escolas, com outras redes e com outros países. A participação da família aí nesse sentido é a parceria direta com o professor. E muitas vezes eles estão também tão perdidos quanto. Porque você, na hora que você coloca e organiza o ensino não presencial, você tem um ensino não presencial de 7 até 11h40.
você tem um ensino não presencial de 1 às 17 horas. Como é que está sendo balizado isso? Não é? Como é que essas famílias estão entendendo e compreendendo esse processo? Como é que as crianças também estão se comportando? Porque tem hora que eu tenho que entrar pelo Meet, tem hora que o aluno tem aula gravada, tem hora que ele tem que responder uma atividade via internet, né, virtual, e o próprio professor está fazendo a correção, não é? Mas como é que isso vem se dando? Vamos ver qual é o tipo de régua de aprendizado que nós vamos ter, qual é o tipo de cobrança que a gente vai poder tirar disso tudo. E aí surge também aquilo que os professores vêm se preocupando muito, né? E as famílias também, sobre o professor estar numa vitrine. De que forma eu estou sendo avaliado? Será que eu vou ser penalizado, vou ser demitido? Porque eu de repente eu não sou tão desenrolada, porque uma coisa é estar interagindo com o meu aluno aqui. Não é? Eu estou brincando, eu estou pulando, aí eu estou tratando da educação infantil e eu estou pegando nas crianças, a gente está brincando de roda. Outra coisa é estar em frente à tela e dizer, vamos lá, minha gente, vamos dançar, agora todo mundo faz isso. E ele não vê nenhum colega do lado fazendo. E muitas vezes o pai e a mãe estão ali, ele está auxiliando, mas ele também está com suas atividades remotas em casa. Ele também está na cozinha tendo que preparar o almoço, a janta. Ele tem mais de um filho para poder dar conta. E aí, como é que fica, não é, essa zona de desenvolvimento proximal aí para a gente aprender uns com os outros? E aí a gente precisa ver qual é o tipo de rendimento isso. Esse cenário também, essas portarias, esse documento, ele traz sobre o atendimento educacional especializado. E aí ele assevera o que a gente já sabe, que é o trabalho entre o professor regente, o professor do AE, a equipe escolar e a família. E ele até diz assim, ó, o professor, esses atores envolvidos vão ter que trabalhar juntos na adequação de materiais, na orientação às famílias, no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, ou o Plano, né, de Estudos Individualizados, enfim, como chamam aí no Brasil, articulados, promovendo a acessibilidade. Agora você imagina, eu tenho um aluno com surdez em casa, onde eu preciso fazer o atendimento educacional especializado, mas a escola não tem um intérprete de Libras. Na hora e no momento, não é, que aquele professor regente, ele também está dando aula. E aí a gente vai passeando pelo Brasil e a gente vai vendo experiências. Porque como a gente não tem uma linha, você vê, o Brasil ele tem estados que optaram, estados que não optaram, que vão ver um calendário para reposição, estados que ainda não definiram qual vai ser sua linha e alguns que nem se pronunciaram. Se estão fazendo, se não estão fazendo, pelo menos nessa pesquisa não se pronunciaram. Lá no Instituto Federal de Educação, de Ciência e Tecnologia de Rondônia, eles estão trabalhando porque já trabalhavam assim. Eles estão desenvolvendo as atividades através do núcleo de atendimento para as pessoas com deficiência no campus virtual, utilizando os aplicativos de acessibilidade, Isso eles já faziam. Quer dizer, eles já tinham essa estrutura e isso só foi potencializado. O que não acontece na educação básica. Mas o que se quer? O que precisa? Porque, Dani, ele já tem, não é? E aí você está trabalhando com um aluno, com um estudante mais maduro aí. Ele tem que ter um celular acessível, ele tem que ter um notebook com programas acessíveis, né? Todo esse atendimento está sendo feito através de e-mail, de áudios, de chamadas por vídeo, e vale salientar que as ferramentas que nós usamos hoje, o Meet, o Zoom e tantas outras que tem, não foram planejadas para a educação, inicialmente. Foram planejadas para a área de gestão, e a gente usa hoje, né, como meio de comunicação, para a gente poder articular e compartilhar nossas aulas. E acesso ao grupo de professores para facilitar a adequação e flexibilização. Essa é a forma que o IF lá de Rondônia vai trabalhando. Agora vamos para Brasília, nossa capital, Distrito Federal aí. E aí eu peguei uma experiência com os autistas, né? Com as crianças que possuem o transtorno do espectro autista. E a gente sabe que esse grupo, ele precisa de rotina. À medida que ele está lá na escola, naquela rotina, ele é tirado e ele é colocado em casa. Não é? E aí, como é que essa mãe... É difícil isso.
Pois é, como é que essa mãe, que de repente a escola não conversa com a mãe, de repente a mãe não está sabendo como é que a professora estava trabalhando essa rotina na sala, porque o menino tem uma rotina na sala, usa um tipo de prancha de comunicação, mas em casa ele não usa, porque a mãe não tem esse material, né? Não estou falando só das crianças da escola privada, mas das escolas públicas principalmente. E aí, como é que é? Como é que está sendo vivenciado? E aí ela fala muito da experiência, que é um grande desafio, porque o grande ponto aí é você manter a rotina. Como é que a gente mantém a rotina, né? Criar uma nova rotina, porque você não vai manter o que estava na escola. Nós vamos criar uma nova rotina. E dentro dessa criação, dessa nova rotina, dessa adaptabilidade, a gente vai ter que estabelecer um cronograma de atividades que vai ser diferente completamente do que era na escola. Porque na escola eu estou pegando na criança. Ele tem um momento que ele não consegue ficar na sala de aula, ele vai para o pátio, né? Ele vai para a sala de atendimento, a gente tem outros espaços. Mas em casa é diferente, mas por incrível que pareça, e aí a gente tem os benefícios aí da tecnologia, as crianças com deficiência, pelo menos os autistas, as crianças com TEA, e eu falo também da experiência das crianças com paralisia cerebral, o uso da tecnologia está sendo muito benéfico para eles. Eu vou falar da experiência do meu filho aí. Meu filho, ele tem paralisia cerebral, né? Então, esse momento, e eu vou trazer a experiência de Recife aqui, eu até coloquei, mas não da rede pública, da rede privada, que é o que eu estou vivenciando com o meu filho em casa. Como é que está sendo isso? Né? Ele, com o auxílio da tecnologia assistiva, do atendimento educacional especializado que está sendo no contraturno, e aí essa professora do núcleo de atendimento, né, educacional especializado, ela flexibiliza a atividade, ela vai lá na plataforma que está sendo vivenciada, nas terças e quintas a gente se encontra pela manhã, e aí ela vai fazer essa flexibilização dessa atividade, a gente vai trabalhar com jogos, a gente vai trabalhar com outros tipos de... E ele está conseguindo, assim, tranquilamente interagir com essa ferramenta. Claro que você passar de 1h da tarde às 5h30 da tarde assistindo uma videoaula, né? Mesmo os professores entrando ao vivo e tentando fazer de tudo, a gente sabe que é diferente porque cansa, não é? Você vai ter um cansaço aí, você vai ter um poder de concentração. Mas para os autistas, a tecnologia ele pode, dependendo da faixa etária, ser um aliado nesse momento. E outra coisa que a gente precisa pensar, nós já estamos vivendo um momento não presencial. Que necessidades de flexibilização em termos de organização desse cenário de educação prevê? Quais são os conteúdos que eu devo ter presencialmente? Quais são aqueles que eu preciso também participar de uma educação mais híbrida? Até porque, até para o próprio professor e para o próprio estudante entenderem que a tecnologia está fazendo parte do processo educacional. Tem conteúdos, principalmente, que a gente pode vivenciar não presencialmente, mas que a gente pode vivenciar não presencialmente. Existem aqueles que eu vou ter que precisar estar presente. Então, chega um determinado momento, e isso eu estou falando do Brasil, porque a gente não tem essa cultura. Lá fora já se tem. Né? Lá fora, por que os Estados Unidos estão reagindo de outra maneira e outros países? Porque lá você tem, inclusive, a opção de estudar em casa. Mas por quê? Você já tem acesso ao equipamento, poder público. A internet não é uma questão de quem pode ou não pagar. Você tem. Lá é pública a internet, todos têm, né? Exatamente, todos têm. A qualquer momento, em qualquer lugar que você for, você vai ter esse acesso. Então, é diferente da gente aqui. Não é? A gente não tem acesso. A gente viu pelos dados que apenas 21% da população tem. Então, onde é que fica os outros 80%? Fica sem. Ora por falta da internet, ora por falta do equipamento. E aí essa comunicação e esse feedback, porque a educação inclusiva já prevê a própria política nacional, a própria medida provisória, os próprios documentos, que tem que haver essa articulação. Se eu não tiver articulação com o meu professor de apoio, com o professor do EE, com o professor regente, com a família, porque eu estou assistindo a aula e eu fico dando feedback.
Porque na outro dia na autonomia, e aí, Dani, como é que foi? Como é que ele se comportou? Aí eu vou dizer, olha, não foi legal a aula de álgebra, é muito ampla para ele não vai conseguir dar conta disso, e ele não conseguiu assistir a aula, porque o professor, ele preparou uma aula que para ele não foi, ele não tinha atividade nenhuma, porque ele não tem um livro, porque o livro é muito alto para ele, né? E isso acontece com algumas crianças também, que as escolas optam por não comprar o livro e você vai flexibilizando as atividades. Só que num momento como esse, os professores estão gravando vídeo, postam vídeo, preparam o Google Docs, e aí as crianças com deficiência ficam sem as atividades flexibilizadas. E aí, de vez em quando, eu entro lá ao vivo, professor, o senhor vai mandar atividade? Aí ele fica, eu vou falar com a coordenadora para saber como é que vai ser. E aí a coordenadora vai ter que falar com alguém. E assim, isso nós estamos, praticamente vai fazer 20 dias. E eu até agora, fora a professora de artes, eu ainda também não recebi as atividades flexibilizadas. Ontem chegou uma de história. Mas para você ver que mesmo o atendimento educacional especializado funcionando, e aí eu tenho muitos elogios a fazer à própria professora que faz esse atendimento ao meu filho, mas é preciso, ela sozinha não vai fazer a mágica acontecer. Não é como nenhum de nós, nem para aquele que tem deficiência, nem para aquele que não tem. É preciso a gente entender que o trabalho ele é de parceria, ele é de diálogo, ele é de compactuação, né? Repactuação de ações. O que está dando? Por isso que o PDI ele não é feito, eu faço agora e é para o ano todo. Eu faço a cada bimestre ou a cada trimestre, vai depender da escola. Porque eu preciso ver se aqueles objetivos foram alcançados, né? E nessa situação, eu tiro por mim. Ontem, sexta-feira, o aluno que eu dou apoio, ele não participou do segundo momento. Teve o primeiro momento, teve intervalo, porque na escola que eu estou é aula remota. Então, é de 7h20 até as 11h45. Então, tem um intervalo. E aí, o que acontece? No primeiro momento, ele participou, mas não contou do intervalo. Aí, tentamos entrar em contato com a casa dele, né, com a família, não conseguimos. E aí, depois da aula, a professora regente falou, né, como entende o trabalho do PDI, né, da nossa turma. Exato. E aí, ela falou que vai ter que construir o PDI. E ela me mostrou, né, em branco, que ela vai ter que preencher e vai precisar fazer uma reunião, né, com o AEE, com ela, comigo, que sou o apoio, e a psicóloga, para construir o PDI do aluno. Mas, como você falou, não dá para fazer nem bimestralmente, vai ter que ser quase que semanalmente. Porque de uma semana para outra, tudo pode mudar nessa atual conjuntura, né, que a gente está vivenciando. Dessa distância. E você falando, Dani, professora Dani, desse ensino com os alunos, né, que tem algum tipo de necessidade mais específica, né, algum tipo de deficiência, a gente entra no quarto ponto, que é justamente esse processo de inclusão nesse momento em que as aulas estão sendo, né, à distância, estão sendo remotas, gravadas. A inclusão, tanto no conceito a sala de aula, como no conceito social. Apesar de que você já abordou muito a questão social, né? Trouxe até os dados aí de que nem todos os alunos têm acesso à internet, nem têm acesso aos equipamentos. E que isso vai ser algo que ainda está se descobrindo. Né? O que entender enquanto graduandos, estudantes, profissionais de educação, é que muitas coisas estão se descobrindo. Então, não tem respostas prontas, né? Não tem. Tudo vai sendo... É uma nova realidade, né? Uma nova realidade que precisa ter... É uma nova realidade. E dentro desse processo, alunos... Pode falar, Manoel, pode falar. Não, esses alunos que você citou o seu filho como exemplo, existe também uma probabilidade, professora, de algum aluno que tem o síndrome de Down, ou autismo, ou TDAH, qualquer outro tipo de dificuldade ou deficiência. Existe uma probabilidade de haver uma aula separadamente da turma regular, ou não, ele tem que ser sim, né, incluído na turma regular, ele tem que participar, nem que exista uma orientação. Por que eu estou perguntando? Porque
na escola que eu estou trabalhando, o aluno ele participa das aulas regulares, mas 2 vezes por semana ele tem uma aula orientação, que é a aula em que ele fica comigo e com a professora, né, desenvolvendo outras características, então, né, trabalhando de uma forma mais específica para ele, né, alguns conteúdos que ele não conseguiu acompanhar na aula regular. Como seria isso, mais ou menos? Veja, o processo de inclusão educacional requer que todos participem. Ele tem que participar junto, sim, com sua turma. Esse não presencial, ele vai retratar aquilo que o professor muitas vezes está fazendo no seu presencial. Né? Veja, a gente aqui, como está assistindo, de repente, se o professor ele chegar com aquela aula que ele está chegando naquele momento que o aluno está assistindo e não tem nada para aquele que precisa de uma necessidade maior, que precisa de uma flexibilização, você começa a interrogar, será que é isso todos os dias é assim? Ele não pode ser retirado desse contexto, mesmo sendo aula não presencial, porque nós estamos dentro do conceito de inclusão escolar. Senão aí a gente vai começar a tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Agora, para que serve o atendimento educacional especializado? Ele serve justamente para isso, para que na hora que a gente for precisar flexibilizar, eu tenha esse atendimento no contraturno, ou eu tenha essa atividade suplementar, como você bem citou, para que naquele momento, por exemplo, um professor estava trabalhando progressão aritmética, enfim, frações, números, e aí a gente começou a discutir, né? Eu, o professor de apoio, e a EE, e o professor de matemática. E para ele, né? E para a Aldine, o que é que vai ser? Dani, vamos trabalhar somente com... A gente vai trabalhar dentro do conteúdo, mas vamos abranger mais frações aí para ele. Quer dizer, você, na hora da aula, ele disse, Aldine, você vai trabalhar agora a gente vai trabalhar aquela questão de fração. Aldine, presta aí atenção que você... Então, veja, nesse momento você percebe que o professor, mesmo dando um conteúdo muito mais profundo, mas ele não deixa de dizer, olha, agora, Aldine, se liga aí que é fração. Ou, Gabriel, se liga aí que agora... Então, esse contexto de inclusão, ela tem que estar, inclusive, nessa nova conjuntura da aula não presencial. Claro que nós não temos fórmulas prontas para ninguém, né? Nem no presencial, para quem trabalha com a criança, que a gente tem uma deficiência não é igual ao outro, mesmo que eu tenha uma criança com o mesmo diagnóstico, todos são diferentes, porque eu vou ter estímulos diferentes, famílias diferentes, graus diferentes. Então, nós estamos no processo de experimentar. Mas não é porque a gente está experimentando uma nova metodologia com todas as dificuldades que nós temos, que nós vamos esquecer daquele que, enquanto estava presencialmente, eu tinha que trabalhar com ele. Os professores continuam os mesmos, o professor de apoio está participando, então a gente vai encontrar caminhos. Dani, todos os caminhos são iguais? Não. De repente, a escola A está fazendo de uma forma, está dando super certo, a escola B está com dificuldade, a escola C já está bombando, a escola D não está. Então, como é que a gente vai fazer funcionar? É quando a gente troca experiência. Por isso que, nesse dado momento, a gente precisa sair desse contexto entendendo que não é só um modelo educacional, não é só uma forma, não é só uma metodologia. São várias coisas que a gente vai somando, experiências e arcabouços, trocas, que a gente vai dizer, olha, a gente vai estar mais preparado se surgir algo mais lá na frente, ou se o lockdown não terminar, porque corremos o risco também, que não é simplesmente a gente vivenciando nesses 15 dias de parada, que a gente está vendo aí que houve um aumento, ora aumenta o isolamento, ora não, que as escolas vão retornar. Assim que isso acabar, pode ser que a escola seja a última a retornar, né? A gente, não é? Então a gente já, porque ele veja, como é que eu vou dizer para uma criança de 3 anos, de 4 anos, que não vê os amigos há 3 meses, que quando ele chegar ele não vai abraçar o amigo, né? Como é que eu estou isolada de vocês também esse tempo e quando eu chegar eu não vou poder dar uma... É muito complicado, porque nós somos seres sociais. Né? E a gente vai precisar desse afago, desse abraço, porque a gente não é só cognitivo, né? A gente é cabeça, é corpo, é mente, é espírito, é sentimento. Então a escola talvez seja a última a voltar, e talvez a gente tenha que passar um tempinho aí a mais,
não é? Então, me preocupam muito os cenários educacionais que ainda não pensaram, se não adotaram essa metodologia, ou se já estão vendo que não está funcionando, seja ela rede pública ou privada, ainda não pensarem nesse calendário, né? Esse calendário do ano letivo aí. Já que tem uma MP que já diz, ó, não é garantia vocês cumprirem os 200 dias, mas nós vamos ficar ainda de olho nas 800 horas, como assim? Não é? Como é Pois que a é. gente vai garantir 800 horas, minha gente? Eu vou colocar o menino 2 horas a mais na escola, então se for escola pública eu vou ter que garantir almoço. Como é que eu faço com esse turno da tarde, que vai ter que largar mais tarde? E esse professor que vai ter que... Mas aí vai dizer, não, mas o professor estava em casa, ele não deu aula. Mas aí ele vai ter que estar em outra rede também. Porque Isso. professor, a gente sabe que a realidade, a gente trabalha manhã, tarde e noite. Também não é tão simples assim. Não é? Então Ou é seja, é uma esse... coisa que se mudar um detalhe, né, para Exatamente. mudar. Pois é, se a gente generaliza, a gente tem um plano, porque ó, o alfabeto ele tem um plano de A a Z. Por isso que eu estou dizendo, o Brasil ele é maior do que o continente europeu. Só para a gente ter uma É, ideia. A diferença de regiões é muito grande. Sul e Sudeste, Norte, é algo assim de acesso. A gente viu pelos dados. É imenso. Então, se você for ter um planejamento, dizer assim, ó, vai ser dessa forma. Né? Ou então, ó, não vamos adiar Enem, não, a inscrição vai ficar. Não, ó, não dá para ser dessa forma, porque, inclusive, o próprio Enem, as crianças não estão tendo nem condição, os adolescentes, de pagar a inscrição, porque muitos estão com um contrato suspenso, os pais desempregados. Então, isso. qual é o acesso aí? Qual é a garantia de equidade que eu também estou dando a isso aí? É por isso que as equipes das secretarias de educação, das escolas, enfim, como um todo, precisam pensar e analisar como é que a gente pode vivenciar isso. Agora é o momento. Tem fórmula mágica? Não, mas a gente, para tudo tem que ter uma solução. A gente não vai sair com 100%, isso já está claro. Ninguém, eu creio, eu imagino eu, que ninguém esteja achando, eu acredito que os pais, as famílias, as escolas já sabem que 100% desse retorno de aprendizagem, a gente sabe que é impossível a gente ter, não só em termos de acesso, mas até do próprio momento que nós estamos passando. O grau emotivo, as percas, a infraestrutura, enfim, tudo isso influencia na aprendizagem da criança, né? Então, é pensar em ter um alfabeto de A a Z aí, e o Brasil do Iopoque ao Chuí, que é totalmente Pois é. diferente, né? Hoje eu estava dando uma lida em alguns temas, né, para ver se eu conseguia colaborar, porque Ah, é você muito colabora conhecimento. demais. Não, você tem muito conhecimento. Vou ver se eu consigo ver algo para colaborar com a professora. E aí, Você vai conseguir. do nada eu vou parar um pouco. Liguei a TV. Quando eu liguei a TV, estava passando um programa, eu não vou citar o nome do canal nem qual o telejornal, mas era um telejornal e estava iniciando justamente uma matéria falando sobre a educação em tempo de pandemia. E aí eles entrevistaram um pedagogo, né, também, né, quem tiver interesse busque na internet. Mas o pedagogo, ele começou a fazer algumas citações bem interessantes. Ele falou que é quase impossível fazer educação infantil à distância, justamente por conta dessa questão do toque, do lúdico, né, do contato, da motricidade. São os Exatamente. anos iniciais, né, que a criança vai Exatamente. estar desenvolvendo tudo isso, que isso não tem como acontecer É verdade. à distância. É E verdade. aí ele mostrou também, a reportagem, mostrou uma aluna do primeiro ano do Fundo 1, né, do Fundamental 1. Estava fazendo, era uma aula de ciências, ou era Fundo 2, mas era uma aula de ciência onde tinha que botar um recipiente com água, pegar o objeto, jogar dentro, para ver se o objeto afundava ou flutuava, falando sobre a densidade, né, e tal. E aí a menina era muito pequena, e quem fez isso para ela foi a mãe. A mãe dela pegou a bacia, colocou água, conseguiu os objetos para ela colocar para ver se flutuava ou não. Registrou isso tudo. Isso foi em Recife, na rede pública, porque parece que a rede pública de Olinda eles estão conseguindo fazer, né, com muitas polêmicas envolvendo, porque na reportagem falou que, por exemplo, de 100%
30% de uma turma estava conseguindo fazer, os outros É isso 70% mesmo. das crianças não estavam É isso participando das mesmo. aulas. É isso mesmo. E aí, mas eles falaram que não podia parar e tá, é tudo muito delicado, né, professora Dani? Tudo Isso, muito delicado. isso, isso. Olha, é delicadíssimo, porque veja, vamos agora, a educação infantil é mão na massa, é aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a aprender. Como é que você aprende a aprender se você não está tendo troca? Porque o que acontece com a sala de educação infantil? Eu deixei minha sala de educação infantil em 2018. Não é? Então, assim, você está fazendo uma atividade e o coleguinha, de repente, está fazendo de um jeito diferente. Aí o outro já disse, fulano, não é assim, não. Aí você diz, então ajude seu colega. E eles trabalham É, ajudando ao outro. Então, aí você diz assim, a professora está aqui, fulano, agora vamos fazer a atividade, pegue um pincel. O menino não tem pincel em casa, isso é né? difícil. Não tem pincel, vamos pegar agora uma tinta para pintar. E aí a mãe fica louca. Aconteceu isso com a minha sobrinha, né? A professora disse assim, vamos pegar um pincel. Quando ela olhou, quem está com o pincel na mão? Aí foi aparecendo os coleguinhas de 5 anos, eu. E ela não estava com o pincel, inclusive ela é até autista. E ela começou a chorar em casa. Lá foi minha irmã pegar uma colher de pau, com, né, alguma coisa para inventar um pincel. Eu sei que conseguiu, mas você vê que e como fazer? Porque assim, ela está vendo a professora lá fazer, mas ela não está vendo os coleguinhas fazerem. Olha o meu como está bonito. Olha que cor que você vai usar e como é que você vai fazer. Você não tem isso. Você vai ter a orientação de uma atividade, né, que ele precisa estar com os pares ali, até para arengar com o coleguinha e dizer assim, olha, Isso, é preciso o convívio, dividir. né, Pois é, das vamos relações, né? dividir, vamos começar a dividir o material, não é assim. Mas é porque o dele é mais bonito. Então vamos fazer o seguinte, fulaninha, você quer emprestar um pouquinho ao seu colega? Quero não, então quero. Vamos trocar um pouquinho, vamos todo mundo trocar agora os pincéis. E aí você já trabalha outras habilidades sociais ali, que pela telinha você Isso, não consegue fazer. não consegue. Não, por isso que está havendo esse dilema tão grande, e os pais estão dizendo, sou eu que estou fazendo a atividade, não é a criança que está fazendo, porque logo ele se dispersa. Ele vai pintar só, ele pinta de qualquer jeito e já se distrai, já quer jogar, já quer brincar, porque ele não tem o outro para poder interagir. Os anos iniciais, a gente vai ter meninos de primeiro ano, de 6 aninhos aí, gente, que também não tem Isso. essa autonomia, essa maturidade toda, não. Eu já não digo de quinto. Mas olha, eu tô vendo aqui um dado bem interessante, que você falou aí que 30% está assistindo e 30% não. Tem um dado aqui bem interessante, que eu tô, deixa eu ver se eu consigo achar. E aí eu achei mega, assim, que também retrata isso. As redes de São Paulo, né? Quem está fazendo aula virtual, apenas 30% está assistindo as videoaulas, os outros 70% não estão. Então, veja, mesmo o Estado garantindo isso como dia letivo, considerado válido, o que ele vai flexibilizar aí para esses 70%? Porque se a prova, se a avaliação vai ser toda virtual, mas eu tenho 70 que não estão tendo acesso. Tem gente que está gravando para o colega e colocando na rede social. E aí, porque nem todo mundo tem um celular legal e pega a internet para assistir e tá ali. Tem gente que no rádio, porque tem muitas redes que estão com essa vivência pedagógica de forma mista. Ora na plataforma, ora no rádio, ora na TV. A gente passou por É, isso, né? Lembra? Professora, tem professor passando com vários veículos, a gente já está ficando louco aqui. Então você imagina, nós somos adultos e puxamos os cabelos. Imagine para uma criança, né? Você isso. ter vários veículos aí, como é que está sendo cobrado? Porque na hora que o professor entra, quem foi que fez a atividade? Tem que fazer. Você fez, fulano? Aí o fulano, não, não fiz, eu não tive como assistir. Mas vá lá e assista, porque eu já postei. Né? Porque o professor está sendo cobrado, diz assim, ó, eu estou dando aula, viu? O aluno é que não está conseguindo. E a coisa não tem que ser muito por aí. Né? A forma como a gente está avaliando o profissional e está avaliando as crianças tem que ser de maneira diferenciada, porque nós estamos vivendo um momento que nenhum, nem outro,
concebia essas ferramentas tecnológicas e essas metodologias mais ativas nas salas de aula. Né? Então, tem tablet, tem sala tecnológica. Quando é que o professor regente utilizava aquilo, gente, no dia a dia? No máximo, uma visita àquela sala, que tinha um professor lá, que tinha, de repente, um estagiário lá, mas o próprio professor regente, ele não entrava nessa preparação de aula, não é? E a hora está voando. Nós temos apenas 5 minutinhos agora. 5 minutinhos. Então, para encerrar, né, você vai encerrar com suas palavras. Gostaria de agradecer a presença de todos. Surgiu essa live porque é um assunto que me instiga muito, né, falar sobre esses processos nos tempos de hoje. Né? Uma grande amiga minha, a Michele, ela está falando que é importante acompanhar a questão da alfabetização das crianças, né, dos alunos. Exato. Aí ela está falando aqui que é da área educacional, né, e que ela está tendo essas dificuldades, que nem todos os alunos são privilegiados, né, para ter esse suporte em casa. Exatamente. Realmente, Michele. Exatamente. E eu queria, Dani, que você concluísse trazendo assim, na visão dos seus estudos, né, do seu conhecimento, uma visão pós-pandemia, né? Quando isso tudo acabar, que normalizar a questão da gente poder voltar ao convívio social. Como você acha que vai estar rapidamente, que já vai encerrar, né? Como vai ser esse processo todo? Como vai ser? Primeiramente, agradecer a todos. Muito, muito obrigada. Eu acho que esse assunto a gente teria, no mínimo, umas 2 lives aí para a gente discorrer bem, né? E todo mundo responder todas as perguntas, que o anseio é imenso. Mas vejam, o cenário pós-pandemia ele já está revelando para a gente que a gente não pode ficar da forma como nós estamos. A educação, ela muda completamente de cenário, ela exige novas demandas, ela exige novas situações, ela exige novas coisas para a gente. Eu sou sempre muito otimista, porque eu acredito que a gente está vivenciando um momento como esse e a gente vai precisar avaliar, repactuar e evoluir. A gente precisa evoluir. O modelo de escola lá do século XIX não tem como permanecer. A gente vai precisar evoluir. E adaptabilidade, precisamos de infraestrutura, formação continuada inicial, rever esse currículo, e aí é uma grande discussão com todos os atores da escola. E assim, eu encerro tratando de professores inovadores, parabenizando todos os professores que estamos aí, nessa luta grande, né, que está todo mundo muito fazendo um esforço tremendo, e de parabéns, porque não é fácil, estamos dando o melhor que temos, as famílias também. E agradecer especialmente a Emanuel, que é um parceiraço, é um profissional extremamente qualificado, o qual eu quero carregar comigo, assim, por uma grande jornada, ele sabe disso, não é estrelinha, mas é reconhecimento de um professor que está em formação. Então, terminamos já, viu? Vai cortar a gente. Um beijo grande para todo mundo. Beijo. Obrigada, Emanuel. Muita paz para todo mundo. Se cuidem e em breve a gente vai estar de volta. Ok? Sim, seja. Um abraço grande. Beijo. Beijos.